Oi, gente, estamos de volta com mais um livro. Hoje estamos começando o livro de Gálatas. O livro de Gálatas é um livro que, para mim, é muito empolgante. Eu gosto muito de estudar, porque Gálatas foi muito forte na minha vida. Eu cresci numa igreja mais tradicional, que era mais focado em regras, e meu relacionamento com Deus por muito tempo foi baseado em regras, baseado em produzir algo, fazer de um certo jeito. E eu cresci com essa ideia sobre Deus, e o livro de Gálatas foi muito importante para eu aprender sobre graça, para aprender sobre a liberdade que nós temos em Cristo, mas o que essa liberdade vai produzir e a obra do Espírito em nós. Então, o que estamos estudando aqui no livro de Gálatas é uma coisa que traz vida, que é para libertar, que é muito importante para nós. Então, eu espero que vocês vão ser abençoados também estudando esse livro junto com a gente. O livro de Gálatas é mais uma carta de Paulo, é mais uma carta que ele escreveu, essa vez não só para uma igreja, mas para um grupo de igrejas. Ele escreveu para as igrejas na região de Galácia. Então, essa carta não é para corrigir problemas dentro de uma igreja, não é o relacionamento de pessoas, né? Mas ele está escrevendo sobre um problema geral que estava acontecendo nessa região. Então aqui Paulo ele vai lidar com esse problema de legalismo. O que aconteceu era que essas pessoas receberam o evangelho, foi Paulo que pregou para eles, e essa história existe no livro de Atos, em capítulo 14, talvez a gente fala mais sobre isso, que é muito interessante, mas ele plantou a igreja, ele pregou o evangelho, as pessoas receberam, gostaram da mensagem, receberam Jesus. Mas depois, com o tempo, quando Paulo saiu de lá, foi plantar as outras igrejas, entrou outras pessoas na igreja, judeus, com a mensagem de Jesus, mas junto com a lei. E eles falaram, se Deus deu a lei, então a lei é boa. E é legal que vocês têm Jesus, mas a lei também é importante. Então eles falaram para as pessoas sobre circuncisão, eles falaram sobre a lei, e eles falaram que você precisa aceitar Jesus e ainda fazer essas coisas da lei. Então essa carta que Paulo está escrevendo para a gente, o livro de Gálatas, é uma carta que ele está lidando com esse problema de querer voltar para as coisas da lei, pensando que a lei vai me justificar. Nós sabemos que a lei não tem poder para fazer isso. A lei não pode justificar ninguém. A lei é para mostrar que nós não somos justos e que nós precisamos de Jesus. Mas em Jesus já temos tudo o que precisamos. Então, a gente vai aprender muito sobre essas coisas aqui no livro de Gálatas. Eu quero falar bem rápido sobre como ele vai escrever, como que vai ser os pontos principais do livro. Os primeiros dois capítulos, o foco dos dois primeiros capítulos é sobre quem Paulo é. E ele está escrevendo uma mensagem difícil. Difícil no sentido que ele está indo contra muitas coisas que eles estão aceitando na igreja. Então, para corrigir essas coisas, ele precisa mostrar quem ele é e por que a mensagem dele é confiável. Então, os primeiros dois capítulos ele vai falar sobre isso. Ele vai explicar como ele recebeu o evangelho, como nós podemos saber que essa mensagem do evangelho é confiável, e nós vamos ver quem Paulo é para falar sobre isso. Depois disso, capítulos 3 e 4 é o ensino principal da carta, é o tempo que ele fala sobre justificação pela fé. Então, capítulos 3 e 4 é a parte principal sobre ensino, a mensagem que ele quer compartilhar para as pessoas. Então, justificação pela fé é doutrina. É muito legal, mostrando por que Jesus é suficiente. Depois, no final da carta, capítulos 5 e 6, ele vai falar sobre o que vai ser produzido através disso. Se nós baseamos tudo que temos, tudo que somos, toda a nossa doutrina em Jesus e não na lei, o que vai ser produzido? Porque
o medo que às vezes as pessoas têm, se a gente tirar a lei, se a gente focar na graça, as pessoas vão continuar em pecado, e tem pessoas que têm esse pensamento. Paulo fala diferente, ele fala que se estamos no Espírito, nós temos vida. E essa vida em Deus vai produzir muito mais do que a lei pode produzir. Então, capítulos 5 e 6, ele vai focar na aplicação desse ensino que a gente viu em capítulos 3 e 4. Então, esse é a ideia principal do livro. Com certeza tem mais coisas aqui dentro. Aqui em capítulo 1 não é só quem Paulo é, ele vai falar já no início sobre esse evangelho, ele vai mostrar sobre o que Jesus fez. Ele começa a carta e ele não consegue esperar para falar sobre isso. Ele quer falar de Jesus. Paulo é assim, ele fala quem ele é e já quer falar sobre Jesus. Então, ele vai falar umas outras coisas, mas de uma forma geral, essa vai ser a direção de Paulo escrevendo essa carta. Então, vamos entrar aqui no primeiro capítulo. Eu quero tentar fazer nessa primeira aula, eu quero ver esse capítulo inteiro, então a gente vai ter que ir um pouco rápido, e a gente não vai falar sobre todos os pontos. Vocês podem voltar e ler e refletir, e pensar mais com calma, mas a gente vai falar sobre uns pontos principais aqui para entender essa carta. Então, começando aqui em versículo 1, ele escreve assim: Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Então, Paulo está escrevendo essa carta, foi ele mesmo que escreveu. Lembra que a gente falou sobre isso no livro de Filipenses? Como ele vai começar o livro é porque ele está querendo começar uma ideia. E aqui ele começa falando apóstolo. Ele é um apóstolo, então ele é enviado com uma mensagem por Deus. Deus mandou Paulo com essa mensagem. Isso é muito importante para a gente aceitar o que ele vai falar. Temos que saber que ele é um apóstolo enviado por Deus. E ele começa já com essa autoridade, mostrando quem ele é. Ele também fala algo interessante aqui no primeiro versículo. Ele fala, não da parte de homens. Não foi nenhuma pessoa que mandou Paulo escrever essa carta. Ele vai entrar mais nesse assunto. Depois de falar sobre Jesus, ele volta para essa ideia e ele vai continuar falando sobre isso. Então, ele quer deixar claro já aqui na primeira frase da carta que quem está escrevendo essa carta é Paulo, mas ele está escrevendo porque Deus deu autoridade para ele. Não é nenhuma pessoa que convenceu ele, que ensinou para ele, que mandou ele fazer, mas é Deus que chamou ele para isso. E nós precisamos entender isso sobre essa carta. Então, o mesmo Deus aqui que ele fala em versículo 1, que ressuscitou Jesus dos mortos, é o que chamou Paulo para ser apóstolo. Paulo que queria destruir a igreja. Ele vai falar aqui, daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Ele queria destruir a igreja, mas aqui ele tem uma mensagem por Deus para compartilhar com as pessoas. Como que Paulo pode ser usado para isso? Como que ele pode ser o apóstolo de Jesus Cristo? Porque Deus ressuscita os mortos. E foi o que ele fez na vida do Paulo. Eu acho que toda vez que Paulo escreve sobre isso, ele está só pensando sobre a grandeza da graça de Deus, para ele poder ser chamado de apóstolo por Jesus Cristo. Então, ele fala que é para as igrejas, ele não fala a igreja, mas ele fala as igrejas da Galácia, porque são para as igrejas dessa região. Então, ele manda, né, essa carta e eles vão passar para todas as igrejas dessa região para encorajar todas. É um problema que não é de um lugar só. E sabemos que não é um problema que é só das igrejas da Galácia. É um problema que a gente está vendo nas igrejas hoje. Esse problema de legalismo é um problema muito grande, porque nós temos esse desejo de fazer o melhor possível. Deus me salvou, eu quero fazer o melhor possível. O problema é que quando eu tento olhar para a lei para fazer isso, eu vou ficar frustrado, vou sentir condenado e eu não vou ter o poder que vem do Espírito para fazer. Então, eu tenho o desejo de fazer o melhor, mas como que eu faço isso? Aqui a gente vai ver a resposta certa. Legalismo é o que muitas vezes a gente tenta fazer
naturalmente, mas isso só vai cansar e frustrar a gente de fazer as coisas de Deus. Aqui, versículo 3, ele fala a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, normal como ele sempre fala, graça e paz. Ele começa com graça, que vai ser o foco do livro inteiro, né? E sempre começamos com a graça para poder receber a paz de Deus. Ele fala que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então aqui ele falando de graça e paz da parte de Deus, ele entrando nisso que é completamente normal, né? Vocês sabem que, como Paulo sempre escreve as cartas, ele falando sobre isso, ele já está pensando sobre o foco principal da carta. Qual que é o foco principal? Jesus já fez tudo. Jesus é suficiente. Não precisamos de mais ninguém, não precisamos da lei, Jesus é suficiente. Então, falando que nós temos graça e paz da parte de Deus, o que ele pensa? Ele fala sobre Jesus que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa era. Então, ele já entra nisso, já vai correndo para isso. Jesus é o sacrifício, Jesus se entregou, Jesus pagou o nosso preço, Jesus é suficiente. E nós vamos voltar para essa ideia muitas vezes aqui nesse capítulo e nesse livro, né? E ele fala que ele veio para nos resgatar dessa presente era perversa. A gente vai ser resgatado no sentido que ele vai nos resgatar, ele vai nos tirar desse mundo, né? E ele vai nos salvar para ir para a eternidade com Deus, separado desse mundo de pecado. Essa é uma forma que ele vai nos resgatar. Mas não só isso, a gente tem essa esperança do futuro e como Deus vai nos resgatar, mas nós temos algo que Deus está fazendo no presente também. Deus, ele está nos resgatando dessa cultura dessa era, para não ter que pensar como as pessoas desse mundo pensam. Nós pensamos, a gente gosta muito dessa ideia de legalismo, porque eu quero sentir que eu estou fazendo algo, mas não existe nada que eu preciso produzir. Então, Jesus, ele veio para nos resgatar dessa forma de pensar que o mundo pensa. Então, tem essa aplicação também. E ele fala, quando a gente sabe que Jesus fez tudo isso, como ele fala no versículo 4, a resposta natural disso, em versículo 5, é que ele recebe a glória. Jesus vai receber toda a glória porque ele fez toda a obra, porque eu não fiz nada para merecer. Como ele fez tudo, eu vejo que ele é sempre a resposta e ele sempre recebe a glória. Então eu dependo dele. Agora aqui entrando no versículo 6, agora ele já vai falar sobre o problema dessa igreja. Paulo não vai gastar muito tempo, ele fala um pouco sobre Jesus. Jesus é a resposta. E ele vai mostrar para eles, mas vocês não são a resposta. Olha o que ele fala aqui, versículo 6. Admiro-me de que... Você pensa já aqui, admiro-me. Você pensa que vai ser uma coisa boa, né? Não é uma coisa boa. Olha o que ele fala. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Ele ficou admirado não por causa de uma coisa boa. Ele não está falando, vocês estão fazendo muito bem, vocês estão crescendo. Não, a admiração do Paulo, o que ele ficou admirado aqui? Pelo fato de tão rapidamente abandonar aquilo que salvou eles. Paulo, ele ficou admirado porque eles foram salvos só pela graça de Deus. Esses são os gentios que eles não eram nem judeus para pensar que eles mereciam alguma coisa. Os judeus tinham problema com graça por causa disso, porque eles tinham essa base da lei sempre. Então, para eles pensavam que estavam fazendo uma coisa boa, que é o problema do Paulo, né? Paulo fala sobre esse problema em Filipenses, que ele pensou que estava fazendo muito bem até que ele descobriu que ele estava em pecado. Aqui, esse grupo de Galácia, essas pessoas são gentios que receberam o evangelho, então como que eles vão pensar que eles podem fazer alguma coisa pela carne? Como que eles vão pensar que eles são justificados com a carne, com algo que eles podem produzir? Então Paulo, olhando para eles, ele ficou admirado, porque eles abandonaram tão rapidamente aquele que os chamou
E ele fala, pela graça de Cristo. Vocês receberam somente pela graça. Os judeus podem pensar que merecem algo. Eles vêm da família de Abraão, eles fazem parte dessas promessas de Deus. Podem até pensar que fazem parte de algo, que merecem algo. Agora, os gentios, como que eles vão pensar que eles merecem algo? Então, ele fala, tudo que vocês receberam foi pela graça de Cristo, foi Jesus que pagou o preço. Vocês não podem abandonar essa mensagem da graça. E ele fala aqui para seguirem outro evangelho. A gente sabe que evangelho, a palavra evangelho significa boas novas, né? Então, ele fala, vocês deixaram as boas novas, vocês deixaram o evangelho de Cristo, que é as boas novas, porque a gente recebeu de graça, né? Foi Jesus que pagou o preço, e ele se entregou, e agora nós recebemos a misericórdia de Deus, salvação em Cristo, e recebemos essa graça. E ele fala, vocês deixaram esse evangelho para ir para um outro evangelho. O que Paulo está falando aqui? Ele fala que quando a gente está sendo legalista, não estamos mais no evangelho de Cristo. É muito pesado a gente pensar sobre isso. Quando nós abandonamos o evangelho de Cristo, que Cristo, somente Jesus é suficiente, estamos abandonando o evangelho de Cristo. Basicamente, estamos falando que a morte de Jesus não é suficiente e que precisamos de outra coisa. E ele fala que vocês estão seguindo um outro evangelho. Quando a gente começa a cair mais para esse lado de legalismo, a gente não pensa que é um outro evangelho, né? A gente pensa, não, ele é um pouco legalista, ele é um pouco radical nessas coisas, mas tudo bem. Aqui Paulo ele fala que é um outro evangelho. Se eu preciso ser justificado pelas obras, é um outro evangelho. Não é mais o que Cristo veio fazer. Então é bem pesado isso. Ele fala que na realidade, versículo 7, não é o evangelho. Não existe boas novas no legalismo. Se a gente voltar para o legalismo, a gente está abandonando o evangelho que é as boas novas de Cristo. Mas além disso, ele fala que esse legalismo não são boas novas porque não é uma coisa boa. Porque agora não é mais Jesus que fez tudo e nós recebemos salvação. Agora, se eu não faço o suficiente, eu não sou salvo e ninguém pode cumprir a lei. Então, estamos abandonando algo bom que temos no Evangelho para seguir algo pesado, difícil, que não tem poder para salvar. E isso realmente não é o evangelho, porque não são boas novas. E ele fala, o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando. Esses são os judeus que a gente falou, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então eles pegam um pouco da verdade, eles falam sobre Jesus, sobre a cruz, sobre o sacrifício, e eles falam sobre isso, mas eles juntam isso com a lei de Moisés. E eles falam que tem que ter as duas coisas, tem que fazer circuncisão, tem que obedecer às coisas da lei e ainda ter Jesus. Então eles estão pervertendo o evangelho. Aquilo que é bom, eles colocaram outras coisas para não ser mais aquilo que Deus criou para ser. O evangelho que Deus nos deu é um evangelho puro, perfeito e suficiente. Mas o que eles deram é algo pervertido, algo que foi misturado. Eles pegaram um pouco de Cristo e um pouco da lei, e eles misturaram as coisas. E ele fala, mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Ele fala a mesma coisa duas vezes. Se a gente voltar para qualquer outro evangelho, a pessoa que está pregando, está passando essa mensagem diferente, ele fala que ele tem que ser amaldiçoado, mesmo se for um anjo. Pode ser, né? A gente sabe que um anjo de Deus não vai pregar esse evangelho, né? Os anjos não vão fazer isso, mas a gente pode pensar sobre uma pessoa que a gente pensa que é um anjo. Essa pessoa é um anjo de pessoa, é uma pessoa boa, é uma pessoa que parece fazer tudo certo, parece ser de Deus. Legal, mas se a mensagem não é a mensagem de Cristo, não importa o que fala.
Jesus é o único Salvador. Não existe nada da lei que vai fazer você mais justificado, mais aceitável a Ele. Justificação só acontece em Cristo Jesus. Então, mesmo assim, o anjo está pregando essa mensagem, ele fala que essa pessoa tem que ser amaldiçoada, porque não existe outra mensagem. Então, esses judeus que entraram com essa mensagem parecem ser pessoas boas, parecem falar muito bem, parecem que fazem tudo certo, parecem que merecem respeito, mas Paulo fala, não importa o que parecem, existe uma só a mensagem, que é o evangelho, que são as boas novas, que é aceitável, e mais nada. Versículo 10 ele fala, caso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Agora ele vai começar a focar nessa ideia. A ideia de que ele está passando, as pessoas vão falar, Paulo só está passando a mensagem que ele recebeu dos apóstolos. Os apóstolos ensinaram para ele, deram essa mensagem, mas se nós queremos ver o que Deus fala, esses judeus falando, né? Deus nos deu a lei através de Moisés, e essa lei veio de Deus, e se veio de Deus é uma coisa boa e nós temos que receber. O argumento do Paulo aqui agora vai ser que ele não recebeu de nenhuma pessoa. O que Paulo recebeu, ele recebeu de Deus. Ele não está fazendo isso para receber algo dos homens, ele fala em versículo 10, não é para aprovação dos homens, mas de Deus. Ele está querendo obedecer o que Deus chamou ele para fazer. E ele fala que ele tem que ser servo de Cristo. É uma coisa que a gente vai ver na vida do Paulo. Ele quer ser servo de Cristo. Em tudo que ele faz, a gente vai ver ele falando sobre o exemplo dele com os apóstolos, e a gente vai ver que ele não está preocupado com as pessoas, mas ele está preocupado em fazer a vontade de Deus e não dos homens. Então, vamos ver ele falando sobre o chamado dele aqui, começando em versículo 11. Aqui ele vai falar sobre o chamado, a gente não vai ler todos os versículos, vocês podem ler de 11 a 24, e ele vai falar sobre esse chamado. Eu quero ver algumas coisas importantes aqui, como Paulo foi chamado, e o ponto principal aqui dessa parte é que ele quer mostrar que ele foi chamado por Deus e não pelas pessoas. Uma coisa que ele vai fazer, ele quer mostrar que não foi algo que foi ensinado para ele, mas foi algo que Deus deu para ele. Parece que ele está falando que a igreja não é importante. Também não é isso, não é isso. A igreja é importante, nós precisamos da igreja, mas ele está indo contra esse argumento de que tudo que ele sabe é porque foi ensinado e as pessoas manipularam e os apóstolos ensinavam a mesma coisa. Não é por causa disso, né? A igreja é importante, precisamos ouvir de pessoas, a gente tem ferramentas hoje que ajudam a gente a entender mais sobre a Bíblia. Eu tenho esses livros todos, eu tenho muito mais em casa. Eu gosto de ler porque eu quero ver o que as pessoas falam sobre Jesus, sobre a Bíblia, e isso me ajuda a crescer. Então, ele não está falando que ouvir de outras pessoas é errado, né? Mas ele está falando contra essa ideia de que ele só recebeu isso de pessoas. Ele foi convencido por Deus primeiro. Então, esse é o ponto que Paulo vai trazer para a gente aqui nessa parte. Então, ele fala sobre esse chamado e ele fala que esse chamado veio de Deus e não das pessoas, de novo em versículo 11. Ele fala, versículo 12, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, Jesus revelou para ele esse evangelho antes de falar com os apóstolos. Capítulo 2, nós vamos ver ele falando com os apóstolos. Então, isso vai acontecer. Ele vai ter essas conversas, vai ser confirmado com os apóstolos, mas primeiro ele recebeu de Deus. Então, ele fala que antes disso ele perseguia a igreja, que ele estava indo contra a igreja, ele era muito zeloso, ele já tentou obedecer à lei e ele descobriu que a lei não era suficiente. Ele já tentou. Se alguém já tentou seguir a lei para ser justificado, ele tentou. Ele fala que no judaísmo ele superava a maioria dos judeus.
Ele fala isso aqui em versículo 14. Então, ele é uma pessoa que sabia a lei, ele obedecia à lei e ele fazia muito bem, ele era muito zeloso, perseguindo a igreja, fazendo tudo. Mas ele viu que não era suficiente. Mas Deus revelou o evangelho que era suficiente. Jesus era suficiente para ele. Então, ele precisava sair desse legalismo da lei, de focar em fazer alguma coisa, ele precisava sair disso e voltar para a graça de Deus. É interessante, em versículo 15, ele fala que Deus separou ele para isso. Antes de nascer, ele já estava separado para isso. Só que no tempo certo, Deus revelou para ele quem ele era e o que ele precisava. Então é interessante que às vezes as pessoas não estão vivendo esse chamado ainda, mas no momento certo Deus vai revelar. No momento certo Deus vai mostrar o que ele quer. Então ele fala que ele não foi falar com os apóstolos, que ele recebeu de Deus, e depois de 3 anos ele foi para Jerusalém pela primeira vez para conhecer Pedro, ficou 15 dias com Pedro, mas isso tudo foi depois. Ele fala que as pessoas conheciam o nome dele, sabiam que ele estava falando sobre o evangelho, mas que ele não tinha tido tempo com os apóstolos. Então, é isso que ele fala aqui no final desse capítulo, fala sobre a história dele e como ele recebeu de Deus. Então, esse é o ponto principal do Paulo aqui. Deus chamou ele é um apóstolo por causa de Jesus Cristo. Ele fala que ele foi chamado por Deus e não pelas pessoas, e que existe um só evangelho, e é o evangelho de Cristo. Não existe outro. Se a gente está baseando nossa justiça na lei, a gente só vai ficar frustrado. Mas Jesus fez suficiente no sacrifício dele. E esse é o nosso foco principal para capítulo 2. Capítulo 1, desculpa. Capítulo 2 a gente vai ver mais ainda sobre o chamado do Paulo e falar sobre como ele teve essa primeira experiência com os apóstolos. Então é isso para hoje e na próxima vez a gente vai ver mais. Amém? Deus abençoe vocês.